Seja muito bem-vindo, ou seja muito bem-vinda ao nosso Analisando Sites número 5. E hoje a gente vai ver o site de um aluno nosso, vai ser uma página de vendas, acredito que no modelo de cursos perpétuos. Então acho que vai ser bem interessante, porque nesse quadro aqui, para você que é novo, eu e a Bia, então a Bia está aqui comigo, mas eu e a Bia, a gente dá pitaco no trabalho dos outros para que você faça sites melhores, faça layouts melhores. Então, se você está gostando desse quadro, deixa aqui nos comentários, porque esse é o nosso quinto episódio, né, Bia? Tá animada? Como é que você tá? Ô, tô, mais uma cesta da maldade, cesta do pitaco. Cesta do Tô Pitaco! animada. Como que a gente não colocou o nome desse quadro como Cesta do É, cesta Pitaco? do pitaco. Nossa, essas coisas só aparecem depois de um tempo. Se você tiver no É, chat aqui, essa vai ser tá sendo sempre uma gravação, a gente grava um pouco antes para dar tempo de fazer tudo, e thumbnail e tal. Quem sabe a gente tem planos para fazer um ao vivo, mas se você tiver no chat, deixa uns comentários aí que a gente está acompanhando, a gente vai ler com vocês. Mas essa aqui é uma gravação, mas a gente vai estar ao vivo com vocês nos comentários, beleza? Vamos lá, eu já vou compartilhar minha tela aqui para mostrar qual site que será analisado hoje e eu tenho alguns rápidos avisos. Mas esse daqui, Partilha Perfeita, da Maria Júlia Cardoso, foi feita por um aluno nosso, o Jefferson. E eu falei nessa live aqui, eu fiz a live do multiverso. Então, todas as quartas-feiras eu faço uma live que vai ajudar você que quer trabalhar com criação de sites, você que quer ganhar dinheiro com isso. Todas as quartas-feiras eu faço uma live para te ajudar a chegar no marco de R$ 10.000 de faturamento por mês com criação de sites. E nessa live especificamente dessa semana, foi sobre páginas de lançamento, como vender páginas de lançamento, como oferecer esse serviço para os seus clientes. E foi a live do multiverso. Bia, você estava online comigo lá? Você estava tava, acompanhando? Foi a live do... tava acompanhando, mas... Teve uma outra que foi live Bruno Filósofo, que eu dei umas filosofadas sinistras. E essa foi a live do multiverso, porque eu juntei um monte de conteúdo, assim, e um dos conteúdos que eu juntei foi o conteúdo dessa live aqui do nosso aluno Jefferson. Ele foi um aluno que chegou na faixa preta do curso Sites Criativos, e ele chegou nos R$ 10.000 de faturamento por mês, então tem toda a história dele aqui. E eu falei, a gente vai analisar uma página dele, e ele mandou lá pra gente, e ele fez esse site daqui, e ficou muito massa. A gente vai dar uns pitacos aqui. Preparou uns pitacos bons aí pra gente, Bia? Opa, bora lá. Separamos, vamos ver. Então, esse é o resultado e a gente vai analisar aqui para que você consiga fazer um trabalho cada vez melhor, consiga fazer layouts melhores, mais consistentes, tenha mais ideias. Talvez você pegue uma dica aqui do Jefferson e fale: caramba, eu posso fazer isso aqui para um próximo cliente ou no meu próprio site. E a ideia é que a gente te ajude. Então, se você ainda não é inscrito no canal, fica aí a sugestão para você não perder outras lives, outros materiais, que acho que vai ser muito massa, vai ser muito bom para você que quer trabalhar com isso ou quer criar sites de alguma forma. Um rápido aviso, então esse aqui ficou o site final, resultado final aqui do Jefferson. Mas um rápido aviso é que a Bia tá bem menos nervosa e na semana que vem, então na semana que vem, de quando esse vídeo for ao ar, a Bia vai fazer uma semana de aquecimento que a gente está preparando para você um workshop. Qual que é o nome do workshop, Bia? Workshop Layouts Infinitos. Mas Vai ser massa pra caramba. Ó, eu espero todos vocês que estão assistindo lá nesse workshop. Pelo amor de Deus, vai pra me dar uma força. Com certeza eu vou agradecer pra caramba. vai ser massa, a Bia preparou bastante conteúdo, a gente ainda está preparando o roteiro, o conteúdo, mas está ficando bem legal a estrutura e vai te ajudar a criar layouts infinitos, a ter liberdade em poder criar o tipo de site que você quiser. E além de pegar essas dicas aqui que a gente passa sempre para você toda sexta-feira, meio-dia, você vai ter mais autonomia nos seus layouts e conseguir criar layouts bonitos, entender um pouco mais sobre os princípios de layout que estão por trás quando você vai criar um site foda, assim, beleza? Então, a gente espera Exatamente. você lá, o Porque tem workshop. muita. Pode falar. Não, é porque só ia falar que realmente assim, tem muita gente que fica preso nesse buraco negro, né? De ficar seguindo tutorial atrás de tutorial na internet, segue um passo a passo aqui, segue outro, fica viciado nisso e aí não cria autonomia própria. Quando vai criar o próprio site lá, pá, fica preso, fica Tá mal travado. Então travado. a ideia é realmente acabar com esse problema. Ou manda o site aqui pra gente, a gente tem que descascar no layout, nos pitacos, porque tem várias É, inconsistências, que nem vocês já viram em alguns episódios.
Então apareçam lá, a princípio vai ser na terça-feira, dia 6 de dezembro, às 19 horas. Pode ser que surja uma alteração nessa data, que a gente ainda está vendo certinho, mas a princípio vai ser essa data. Se a gente tiver alguma alteração, a gente vai avisar vocês por e-mail, no Instagram, enfim. Mas fiquem de olho, separem semana que vem para participar das lives. Então vão ter lives todos os dias às 19 horas, junto com a Bia, então ela vai trazer vários conteúdos bem legais. E vocês podem sugerir temas aqui embaixo também, que ela vai estar anotando e trazendo as dúvidas de vocês. E na terça-feira, dia 6 de dezembro, vai ter esse workshop, vai ser muito massa. Participem, fechou? Dito os nossos avisos, vamos lá, vamos sem enrolação, vamos para o nosso Analisando Sites, A começar a hora dar do uns pitaco. pitacos no site do Jefferson. Pô, a princípio, o site ficou muito massa. Eu não sei você, Bia, o que você tem de comentários, mas eu achei que ficou muito bom. Site de aluno é outra coisa, né? Eu quero ver, Ainda inclusive, mais aluno faixa preta, né? na faixa preta, pô, a qualidade é muito boa. Mas tem algumas coisinhas aqui que eu acho que a gente pode ajustar, e tem alguns pontos que eu queria trazer junto com vocês, para que vocês pegassem algumas inspirações e adaptassem nos projetos que vocês fizerem daqui para frente. Tem algumas sacadas bem legais do que fazer, e algumas sacadas bem legais de o que evitar, o que não fazer, o como fazer, como que a gente faria diferente. Acho que vai ser um conteúdo bem interessante. Acho que era isso. Vamos começar? Quais são os pontos? A gente sempre divide esse quadro aqui em duas partes. Vamos primeiro para os pontos positivos e a gente vai para os pitacos. E tem bastante pontos positivos para a gente tocar aqui. Pia, quer começar a puxar algum? O que você me diz? Bora lá. Primeiro ponto positivo, inclusive, né, meus parabéns ao Jefferson aí que fez essa página. Realmente, assim, ela tá incrível, tá bem redondinha. O que a gente for falar aqui vai ser realmente só o pitaquinho do pitaquinho mesmo, porque acho que agora eu e o Bruno estamos passando pela fase meio hardcore dos pitacos. Porque cada vez mais tá difícil, assim, de encontrar uns detalhinhos e tal, fisgar essas coisas, porque estão sendo uns projetos, assim, bem feitos. E assim, no geral, a primeira impressão que eu tive dessa página é que ela foi muito bem pensada, é uma página que está bem chique, assim, realmente, que a gente entra e já tem aquela sensação de que tá, isso aqui não foi feito por qualquer pessoa, não. Ela foi realmente bem pensadinha aqui. As cores que foram utilizadas ficaram muito bonitas. Esse tom, assim, desse azul com esse bege, eu não sei muito bem qual que é essa cor, esse Bege, né? bege marrom clarinho. Enfim, essa cor aí ficou uma combinação muito legal e você conseguiu elevar a elegância da escolha dessas cores, né, com essa página aí toda Dark Mode. Inclusive, a gente está fazendo bastante análise de site Dark Mode, né, Bruno? É uma tendência? Tá Acho que é tendo... uma tendência legal, né? Pois acho que está sendo uma tendência. Eu, pelo menos, eu gosto pra caramba. Por mim, podia ser uma tendência que pode continuar aí à vontade. Mas, assim, eu acho que você, tipo, fez uma boa escolha de paleta de cores e conseguiu utilizar isso muito bem ao longo da página. Então, já é um ponto positivo, assim, muito bom. Outro detalhe também são os elementos visuais ao longo da página. Pode, se você quiser comentar alguma coisa em Posso- relação às cores também, Bruno, pode ficar à Vou vontade comentar aí. sobre as cores que a gente. Coisas que me chamaram a atenção, que eu acho que foram um ponto muito positivo. Não sei o quão proposital foi, mas fique de olho aí quando você for fazer um projeto. Mas a gente tem essa cor aqui de azul e essa cor com esse begezinho, que combinou muito com as cores e a paleta de cores aqui da especialista, né? Da Hero aqui, que provavelmente é a Uhum. Maria Júlia. Então, ela tá usando aqui uma combinação, e isso em todas as fotos, tem uma consistência bem legal aqui. Não sei se foi de Ela propósito, se o logotipo já era assim, ou se o Jefferson fez questão de trazer o logotipo para essa identidade, alguma coisa do tipo. Mas olha só como. E a Bia que trouxe esse ponto, eu não tinha percebido nesse nível de detalhe, mas olha como ela sempre está utilizando cores azuis, tem o tom de Uhum. pele dela. E algumas complementações de acessórios, de cor, a calça dela aqui, por exemplo, o cinto nesse bege. Isso está conversando ao longo do site. Então, as fotos da especialista estão conversando com a identidade visual que foi utilizada no site. Então, olha, ela está sempre de azul. Então, tem o tom de pele dela que combina com esse bege que foi utilizado. E as roupas dela, então, o casaco aqui dela, o blazer, as roupas dela combinam com a cor utilizada aqui no site, na estrutura do site. Isso, com exceção dessas imagens aqui, mas isso é só um detalhe aqui, mas na Uhum. composição primordial do site, foi utilizado muito bem esse azul e esse bege. Outro detalhe é que, sempre gosto de mostrar isso, mas círculo de cores.
um princípio de design. Não estou tirando isso da minha cabeça, não é uma invenção minha, é um princípio de design que vai ajudar com que você faça sites mais bonitos, visualmente mais bonitos. Tem todo um conceito por trás. Mas quando a gente pega o círculo de cores, já expliquei sobre isso em alguma outra análise? Acho que não, né? Não sei Acho agora. que sim. Se É, você já se me pá, eu não ouviu, me lembro. Mas é sempre bom reforçar, né? Sendo um dos principais princípios do é design, verdade. é sempre bom reforçar. Justíssimo. Se você já me viu falando sobre isso, deixa aqui nos comentários ou no chat aqui para a gente trocar uma ideia. Mas a gente sempre quer trazer contraste para o site que a gente vai fazendo. Então, se a gente está utilizando um fundo que é azul, a cor que mais vai trazer contraste seria a oposta no círculo de cores. Então, se a gente está usando um fundo que é primordialmente azul, a cor que mais vai trazer contraste seria justamente um laranja barra bege. Então não foi à toa essa decisão. Aqui tem um contraste muito bem feito. Se o fundo, mas Bruno, o meu fundo do meu cliente aqui, do site que eu estou criando, não é azul, é roxo. Então um amarelo seria uma boa combinação. Não, mas é vermelho, então esse azul esverdeado seria uma boa combinação. Assim que a gente trabalha com o círculo de cores na criação de um site em layouts em geral, tá? E Então, se assim, achei você tem dúvida também de como encontrar esses hexadecimais certinhos, tem uma ferramenta muito boa da Adobe, aquela Adobe Colors, legal. tipo, mostra assim exatamente as cores complementares e tal. Você não precisa inventar o hexadecimal. Sobre cores, essa pode ser talvez até um tema de uma live para a semana que vem de aquecimento. Me deixa aqui nos comentários ou no chat se você teria interesse numa live que a gente aprofundasse mais sobre isso, que esse é um tópico que eu acho que é bem interessante e bem importante, né? O site todo é colorido, a gente está fazendo sites preto e branco, então é legal que você Uhum. tenha um domínio de cores bem feito, tá? Um Vai último ter, vai ponto ter. que eu queria trazer, que eu acho que a gente poderia também trazer numa live, mas que eu acho que foi muito bem utilizado aqui pelo Jefferson, elogiando o trabalho dele, é que a gente tem uma estrutura de cores que é a 60-30-10. O que é isso? 60% das cores aqui são umas cores mais neutras. Então, por exemplo, esse preto aqui, ou um azul bem escuro, é uma cor neutra, e então ela não chama tanta atenção, uma cor de composição ali. 30% é uma cor de destaque que foi utilizada, que nesse caso é o azul. Então, Bruno, não é exatamente 30%, é mais ou menos assim, é só uma regra para você se basear. Mas mais ou menos ali uns 30% seria esse azul aqui, e 10% é uma cor de destaque, que foi justamente esse bege. Então, foi utilizada uma estrutura muito bem feita. Olha só, me diz aí se você sabia de tantos princípios e de tanta teoria por trás de um bom layout. Me diga aí nos comentários que eu não sei se vocês sabiam de tudo isso, não. Mas se você sabe, eu quero ver se você está aplicando mesmo. Então, manda o site aí para a gente analisar os sites de vocês. Pode mandar nos comentários que a gente vai separar alguns para a próxima análise. E isso é uma coisa muito séria, viu? Para quem acha que design é puramente criatividade ali, a pessoa sentar assim, começar a viajar e tal. Cara, acho que 5% é realmente criatividade, o restante é tudo técnica mesmo. É tudo técnica, técnica, referência, é treinar, 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 praticar e assim por diante. É como qualquer outra área. Total. O que mais, Bia? Então, pô, falamos bastante de cores até. O que mais que te agradou É, nesse site antes da gente ir para alguns pitacos? Tá, a parte da estrutura geral do site, assim, diagramação, a estrutura das sessões, eu acho que também ficou bem certinho. Isso é uma coisa que a gente vem pegando aí nesse ponto em todas as análises até agora, porque realmente também, além da parte das cores, é uma das partes fundamentais do site, quando a gente vê que a estrutura ela tá sempre certinha, né? Tá, os elementos estão sempre bem alinhados, não tem nada muito espaçado, nem nada muito apertado. Os espaçamentos também, os respiros estão bem harmônicos ao longo da página. Outro detalhe também, aproveitando que você está passando por essa sessão aí, tiveram várias manipulações de imagem também muito bem pensadas ao longo do site, tanto, por exemplo, naquela primeira dobra lá que tem aquele fundinho, né, aquela textura atrás, uns mockups, né, tudo tipo, ó, toda essa manipulação assim de elementos que remetem à área da pessoa, né, que ela está atuando ali, como também ao especialista, o que ela está oferecendo, as cores, né, da identidade visual. Ficou um site muito bem personalizado nesse sentido. Legal, de fato. Eu senti falta, inclusive você comentou desse fundo aqui, eu senti falta dele ter sido usado uma outra vez, porque eu achei que ele ficou muito legal.
E a gente, em Como? alguma outra análise, a gente falou sobre isso, né? Foi feita uma capa muito legal, com um conceito muito legal, que não foi trazido novamente. Então, Jefferson, achei legal essa composição. Até tem, né, esse efeito, eu nem sei descrever esse efeito, mas esses risquinhos aqui, essas Ah, ondinhas sim. aqui, que foi Aham. trazido em outros momentos. Então, aqui nessa sessão, não sei se vai dar para ver Uhum. muito bem por causa da É. gravação, né? Tipo um Mas, glowzinho, né? mas assim, foi trazido em alguns outros momentos, mas eu Isso. senti falta de talvez aqui ter de novo aquele conceito, talvez por aqui assim nos modos, talvez no Uhum. preço, apesar de que tem um pouco desse conceito, mas ele foi um pouco diferente desse, porque esse aqui ele tem um glow e tem uma textura com os livros, com uma estátua, que eu achei que ficou muito legal, assim, eu senti falta de ver Ficou. mais disso em outros momentos. Sabe o que que eu sinto quando eu falo esse tipo de coisa? Eu me sinto naqueles programas de culinária que o cara come alguma coisa e fala assim, gostei aqui, mas faltou, gostaria de ter visto um pouco mais aqui. Faltou uma nota de, de café, Faltou um pouquinho de café aqui. Mas enfim, aquele tá muito sotaque bom. francês. Tá muito bom, mas eu senti falta de ter isso um pouco mais na composição do site em alguns outros momentos. É, acho que eu seria um pouquinho mais criterioso com algumas composições pontuais, mas a gente pode trazer isso para os pitacos. É. Acho que nem você comentou, né, os elementos visuais foram muito bem colocados. Então tem uma Uhum. edição aqui bem legal, né, com esses elementos. E eu queria Sim. trazer também, acho que a gente pode falar já já da versão do celular, que foi um destaque, deixar você trazer. Mas eu queria comentar um outro ponto e fazer uma recomendação aí para quem estiver assistindo a gente, de uma outra extensão do Google Chrome. Então eu sempre recomendo, a gente sempre recomenda extensões interessantes para vocês utilizarem, vocês que trabalham com site, vocês que mexem com site. E a extensão da vez é essa daqui, esse Wapalizer, acho que é assim que se pronuncia. Você pode baixar aqui no Google Chrome, pesquisando aqui na Store do Google Chrome, e aí ele mostra o que tem dentro desse site. Então aqui mostra que foi feito com WordPress, foi feito com o Elementor também, que são as ferramentas que a gente utiliza para não precisar usar código. E aí eu achei legal um elogio para esse site, é que eu sempre dou uma olhada nisso, mas pô, uma página de vendas é importante que tenha o pixel do Facebook, para que o cliente consiga fazer anúncios e consiga otimizar esses anúncios da melhor forma possível. É importante que tenha o Google Tag Manager. Então, outro check aqui, esse site tem o Google Tag Manager. Tem outras formas da gente testar isso, tá? Mas, a princípio, com essa extensão do Chrome, ele já mostra que está tudo ok. Foi colocado o Google Analytics, o Google Sitekit, tem uma CDN com a Cloudflare que faz com que esse site fique um pouco mais rápido. Otimização. Então, aqui tem o WhatsApp Business Chat, mas ele não foi utilizado nessa página. Talvez tenha no site, mas nessa página específica não esteja ativado por algum motivo, não sei exatamente por quê. Mas outra coisa também que eu achei interessante é que foi utilizado um plugin de cache, e nos nossos cursos e treinamentos a gente recomenda alguns. O WP Rocket é um muito bom, que a gente gosta bastante. E foi também feito um trabalho, não sei o quão bom foi feito esse trabalho, até porque numa página de vendas não precisa ter o maior capricho, a maior otimização possível do mundo, mas teve um trabalho de SEO, que é você otimizar o site para buscas no Google. Então, tem algumas boas práticas que a gente faz em páginas de venda. Então, como era um aluno nosso, eu fui um pouco mais criterioso nesse site. A princípio, está tudo ok. Foram utilizados vários plugins complementares que fazem com que esse site tenha um resultado mais profissional, não só do ponto de vista de design, que eu sei que é o principal aqui desse quadro, mas do ponto de vista de um site mesmo, ele ficou muito bem feito, tá? Então, elogiar o trabalho do Jefferson, que seguiu aqui, pelo visto, seguiu as aulas dos nossos cursos e conseguiu fazer um Sim. trabalho muito legal, fechou? Hum. Para quem quiser, a Essa extensão extensão aí é ótima para stalkear os sites. é excelente. Para quem quiser o nome, novamente, o Appalizer. A gente pode até botar um link na descrição do vídeo, nos comentários depois, dar uma pesquisada aí, uma extensão para o Google Chrome. Falando em extensões, já recomendamos essa aqui algumas vezes, mas tem também o Responsive Viewer, que é para você ter uma visão aqui na versão do celular. Mas, Bia, o que você quer comentar sobre, para a gente finalizar aqui a parte dos pontos positivos e para sexta-feira do Pitaco, você quer É, comentar um pouco sobre o que você achou dessa versão do celular?
Cara, assim, eu ainda achei mais legal a versão de celular do que a de desktop. A de desktop ficou muito massa, mas o que eu achei legal na de celular é que tiveram alguns pontos em específicos, como, por exemplo, alguns encaixes de ícones e também da especialista, que eu acho que ficou ainda mais redondinho para celular do que para desktop. Como, por exemplo, ó, essa parte aí de baixo, a especialista pegando bem na seção de baixo, eu achei que ficou uma quebra legal. Tiveram outros momentos também, ó, por exemplo, essa aí de baixo também, que eu acho que ela ficou bem destacada. E ficou um card bem legal aí, ó, de sessão, tá vendo? Que a especialista, ela sai um pouco daquele quadro, tem a listrinha aí embaixo dela, certinho para poder dividir texto pro botão. Eu achei que ficou muito legal. Tem alguns detalhinhos, assim, de espaçamento, como, por exemplo, esse espaçamento aí embaixo do botão, algumas coisinhas assim, uns pitaquinhos pitaquinho do pitaquinho, mas ainda assim, tipo assim, no geral, é um site que eu ficaria bem satisfeita de tipo, usar pelo celular, que com certeza tem uma usabilidade bem legal. Principalmente para páginas de vendas, né? Você que vai fazer a sua página de venda, a página de venda de um cliente. É legal ter um capricho extra com a versão do celular, É, porque a maioria das pessoas vai acessar por lá. Então, acho que foi, de fato, foi um trabalho bem feito, tá boa a otimização. É, talvez essa parte dos íconezinhos eu também teria colocado um do lado do outro para poder diminuir um pouquinho o scroll, dar uma diminuidinha na fonte, né, para poder encaixar direitinho os dois. Mas também são detalhes assim, não ficou um scroll muito grande, não. Eu achei que ficou bem destacada essa parte dos módulos também. E, inclusive, isso vale tanto para o desktop como para o mobile. Essa forma de se fazer módulos, particularmente assim, eu acho muito legal, porque, primeiro, fica bem visual, tanto no quesito imagem como título, assim, a pessoa bate o olho e já sabe ali qual que é o bônus ou o módulo que ela vai ter, né? E para não ficar muito texto ali, principalmente para clientes ali que tem uma copy muito grande, é uma forma legal de você, tipo, dar uma reduzidinha ali no negócio, não ficar uma coisa muito pesada. Então, tipo assim, interessou para a pessoa, ela clicou ali em Saiba Mais, já tem aquela informação. e algumas pessoas até talvez falem, ah, poderia botar como um carrossel para deixar o scroll menor ainda. Mas eu acho interessante a pessoa passar por todos os pontos importantes. Às vezes com carrossel são 10 módulos. A pessoa não vai chegar até o 10º, e às vezes o 10º era Ah, importante para ela. Então, assim, mesmo que ficou com o scroll um pouco mais contínuo, um pouco mais gigantesco, nesse caso eu acho uma solução interessante do ponto de vista de uhum. usabilidade, assim, de experiências do Sim, usuário. Eu acho que é importante, porque às vezes era sei lá, o plano de partilha na prática que a pessoa precisava e ela não deu scroll suficiente, então é legal deixar realmente exposto isso, tá bom? sim. A versão do celular ficou bem legal, tem esse conceito dos cards, né? São vários cardzinhos, acho que fica bem interessante, fica bem moderno. Então, ó, tudo são esses cardzinhos. Teve uma consistência bem legal, coisa que eu gosto de ver, porque às vezes um trabalho desse, a pessoa deixa uns cards mais quadradinhos, uns cards com uma sombra de um jeito, uns cards de outro Uhum. jeito, e achei que ficou bem consistente, assim, em questão de Uhum. layout, e acho que ficou bem legal mesmo. Partindo para os pitacos, o Da Jefferson, hora. como, como várias das pessoas que mandaram sites para a gente analisar até agora, não otimizou tão bem assim a versão de tablet. E aí acho que a gente pode começar a puxar um pouco mais a orelha da galera, porque assim, É, é uma otimização que costuma ser bem fácil de ser feita, mas o pessoal acho que tem simplesmente esquecido, deixado para lá, não abre lá o elemento. Pra você fazer isso, para quem nunca mexeu no elemento, extremamente fácil. Você vai clicar ali em edição para celular e vai editar da mesma forma que você edita uma página, então sem código ali, tipo, tudo visual e tal. O que faltou uhum. foi abrir na versão de tablet, clicar ali em tablet, fazer umas pequenas correções, alguns ajustes de tamanhos, assim, tamanhos, espaçamentos. Então, o primeiro pitaco foi esse, que olha, essa versão de tablet aqui não ficou mais interessante. Olha como esse espaçamento aqui não ficou correto, o espaço ficou mal aproveitado. Eu poderia ter puxado a especialista, assim. Inclusive, lá no Elementor tem a opção de você colocar lá a largura do background personalizado e puxar a parte de width, né, que é a largura, exatamente para o pixel ali que você quer, por exemplo, deixar ela ali entrando um pouquinho no texto, né? Não precisa nem mudar o background. Não, É caberia só. tranquilamente. É, Ou então, não uhum, vai ter especialista. Acho válido ter especialista, acho muito válido, mas por alguma decisão não ia ficar legal. Pelo menos deixar isso precisa aqui de mais tudo. centralizado, não deixar esse espaço em branco aqui sem nada. Então, daria para ter feito algumas pequenas correções aqui. Então, Não se esqueçam
da versão de tablet, tá, galera? Então, aqui foi claramente É, esquecida, ela realmente não foi editada aqui, por exemplo. Eu vou gente, ficar com alguns gente, erros aqui. quem usa tablet também é filho de Deus. A gente tem que pensar nesse povo. E, e também tem a questão Inclusive, de que quando. inclusive Ah, eu pode falar, Bruno. comprei um iPad recentemente, então vou encher mais o É, saco ó. ainda pra vocês usarem, pra eu poder ter uma boa experiência aqui também, pô. Caro pra Tá caramba, vendo? né? A pessoa sua, trabalha, compra um iPad lá de não sei nem quanto é que tá, gente, 4, 5. Nem vou falar Enfim, mais. não é barato, E aí não tem que trazer uma consegue boa usar, experiência. abre o site aqui e tem uma experiência ruim. Pô. Não, e fora também que, assim, quando a gente vende o site, né, com certeza um dos diferenciais que todo mundo dessa área usa é a gente faz sites responsivos para todos os dispositivos. Então, independente de onde a pessoa estiver acessando, ela vai ter uma boa experiência. Se a gente garante isso para as pessoas, a gente tem que fazer exatamente isso, né? Mesmo que seja ali 1% do público, a gente tem que garantir que aquele 1% tenha pelo menos uma experiência minimamente boa. Total. E essa Uhum. otimização é fácil. Se fosse algo realmente muito Uhum. complexo, você poderia avaliar o esforço-retorno. Mas aqui realmente, é literalmente você fazer alguns ajustes de tamanhos, espaçamentos. Você não vai levar 10 minutos para passar por essa versão de tablet aqui. Eu diria que 5 minutos, inclusive, você já resolve esse BO todo aqui. Então, é mais um esquecimento do que realmente uma dificuldade técnica de implementar. Uhum. Beleza, vamos lá, vamos para alguns outros pontos. Ah, faltou uma coisa que eu esqueci de falar de ponto positivo. A gente já começou os pitacos, mas só para eu não deixar de falar, porque acho que é importante para você que for fazer páginas. Mas aqui no Quero o meu acesso agora, ele abre um pop-up. E eu achei que ficou bem legal também. Esse pop-up é uma implementação Ficou que fera. pode ser que o seu cliente precise, pode ser que você, quando estiver fazendo um site, faça sentido você usar isso. Isso é nativo do Elementor Pro, tá? Então você precisa ter a versão Pro do Elementor, mas é nativa, você vai botar com que esse botão aqui ative um pop-up que você criou, e aqui tem simplesmente dois links de checkout. Então ele fez um pop-upzinho com dois botões, com links diferentes, um para pagamento à vista e outro para pagamento parcelado, tá? Então, bem simples, mas achei que foi uma boa implementação e melhor do que botar, tipo, aqui, botar dois É, botões. tipo, Quero, duas ofertas, né? eu acho que fica melhor você a pessoa clicou, foi convencida, show. Qual opção você quer? Agora que você vai comprar, qual opção você quer? E a pessoa só escolhe a opção. Então, achei que foi Uhum. uma boa solução aqui, tá? Mas Ah, beleza, massa. nem tudo foram boas soluções. O que que você mudaria? O que que não te agradou aqui, Bia? Tá, assim, mais uma vez, as coisas que a gente vai falar é mais detalhinho mesmo, assim, porque no geral tá bem redondinho o site, não tem muita coisa o que falar, não. Agora, uma das coisas que, tipo, batendo assim, a primeira impressão já me deu um, assim, foi a parte do background ali atrás, tipo, na seção ali embaixo. Onde tipo rolou uma quebrinha na mescla desses backgrounds. Isso é uma coisa que normalmente, principalmente para quem já trabalha nessa área, é uma coisa que a gente já fica meio que de olho assim, tipo, porque a gente sabe que é uma coisa que dá uma dorzinha de cabeça, mas que no fim das contas a gente tem que pensar, porque isso dá uma quebrada assim no layout da página. E quando a gente vai fazer duas sessões, né, um container e outro container embaixo, e os dois têm background, a gente tem que pensar muito bem como é que a gente vai mesclar aquilo para não ter essa quebrazinha mesmo, essa linhazinha entre um e outro. E mesmo que a gente deixe assim de uma forma que deixa bem certinho ali no dispositivo que a gente está, ainda tem que ter um certo cuidado se realmente essa mescla vai ficar legal para qualquer tipo de dispositivo. Então, sempre que você vai usar background de uma sessão e background de uma sessão bem embaixo, tem que ter esse cuidado, tá? Uma forma de você conseguir contornar essa situação de uma forma bem simples, principalmente se você estiver utilizando container, o que eu acredito que o Jefferson utilizou aí, é fazer um background contínuo. Por exemplo, transformar essa seção aí que tem esses números e a especialista embaixo em uma seção só. Coloca tudo em um container só e faz um background só também para essa seção. Dessa forma, você não vai ter que quebrar a cabeça com a mescla, porque vai ser um background só. E ao mesmo tempo vai deixar o seu site até mais leve, porque vão ter menos seções, né? Não vão ter menos linhas de código ali, e ao mesmo tempo também uma imagem, provavelmente, mesmo que ela seja um pouquinho mais extensa, ela ainda vai ser menos pesada do que usar dois backgrounds para dois containers diferentes. Então já Legal. fica aí uma dicasinha de como diminuir essa dor de cabeça na sua vida. Legal. Então, em vez de fazer que aqui foi feita uma imagem desse tamanho, né, comprida, e uma outra Uhum. imagem embaixo, compridinha também,
como a área de imagem é a mesma, você poderia É. ter transformado em apenas uma imagem zona nesse contexto. Nem sempre vai ser a melhor solução, mas eu tenho uma sessão que é realmente maior, que eu tenho duas imagens, uma continuação das duas sessões, faz uma imagem só grandona, que pode ser que facilite a sua vida e tenha um resultado melhor, total. Uhum. Já comentando aqui sobre essa sessão aqui, eu confesso que eu não sei agora exatamente se foi culpa e responsabilidade do Jefferson ou se foi da pessoa que passou o texto aqui e pediu, não, eu quero uma sessão assim. Isso vai acontecer muitas vezes quando você estiver trabalhando com clientes, tá? Que pode ser que o seu cliente queira alguma implementação e pode ser que você fique um pouco de mãos atadas, mas é um pouco do seu papel, não é necessariamente sua responsabilidade. Bruno, eu tenho que fazer então os textos do meu cliente? A gente não faz para os nossos. Se a gente fosse fazer, a gente cobraria e precificaria isso por fora. Mas a gente sempre direciona o nosso cliente de referências que a gente tem. Pô, a gente já abriu vários sites, a gente já estudou bastante, a gente está aqui vendo análise de sites, já viu 5 análises de sites, e a gente tem conhecimento para conseguir direcionar melhor o nosso cliente e trazer referências e ajudar ele de alguma forma. Seu cliente vai ficar muito feliz. O que me pareceu é que, quando eu parei para ler de fato essa sessão, do ponto de vista de layout, ela ficou boa. Ela tem um íconezinho aqui, tem a cor de destaque que a gente trouxe, tem um botão legal aqui, tem um CTA, mas eu li ela e eu não entendi nada. Tipo assim, para que tem essa sessão? Então, você sabe exatamente o que acontece quando se erra na partilha, não sabe? Vamos relembrar. Recebe notas devolutivas, faz a divisão de herança, declara o seu quê e ainda pode responder civilmente pelos erros cometidos. Eu fiquei na dúvida do porquê que essa sessão está aqui. Quero fazer partilhas perfeitas. Eu senti que essa estrutura não ficou tão interessante. Me pareceu uma estrutura, e aí eu queria trazer uma referência aqui para vocês, que o Leandro Ladeira traz bastante. E por que que eu estou trazendo essa referência? Porque esse cara, ele ensina a vender cursos na modalidade perpétua, né? Ou seja, nessa página aqui, tipo, vender cursos online, fazer páginas de venda. Não fazer páginas de venda, né? Mas ensina as pessoas a terem um curso delas. E ele usa aqui uma estrutura que eu achei interessante, que eu achei parecida, e eu não sei se era isso que eles queriam fazer de alguma forma, e acabou que mudou um pouco a estrutura, não sei o que aconteceu. Mas essa é uma estrutura muito utilizada, que é você ter uma rota, um direcionamento, os níveis da pessoa que vai entrar naquele treinamento. E ele faz isso dessa forma. Tem aqui o Noob, o Soft, o Hard, o Pro, o Master, e ele tem aqui as etapas, os níveis. Essa estrutura aqui, ela é muito utilizada para isso, para os níveis, né? Então, nível 1, nível 2, nível 3. E eu senti que foi utilizada uma estrutura de níveis, mas para mostrar aqui um problema, né? No caso aqui, o problema é, o que acontece se você errar na partilha? Você pode responder civilmente, pode ser ruim e tal. Então, foi utilizada uma estrutura que eu costumo ver num certo contexto, em um outro contexto. Então, eu não sei se ficou muito interessante. Não sei se ficou muito confuso a minha explicação. Foi um pouco deep, assim, talvez mais para copy. Mas fiquem de olho nisso. Às vezes você vai pegar uma estrutura que tem um certo contexto e seu cliente vai querer que se adapte para uma outra coisa. E é seu papel instruir ele e propor novas estruturas, tá bom? Então é só isso que não é necessariamente um erro do Jefferson aqui nesse caso. Pode ser que o cliente tenha pedido, não, mas eu quero isso dessa forma e tal. Beleza, você vai construir o site. Mas não se esqueçam de que é sempre o seu papel orientar, mostrar e trazer possíveis soluções para o seu cliente. Essa estrutura, essa seção aqui, eu não sei se ela agregou tanto o site como outras estruturas podiam ter agregado, tá? E às vezes o que você vai precisar fazer é trazer uma referência externa e mostrar para o seu cliente. Que nem eu mostrei aqui para vocês. Cara, cliente, Maria, será que você quer uma estrutura desse tipo? Vamos abrir aqui uma referência. Abre com o teu cliente lá, olha, isso aqui faz sentido para você? Será que a gente pode usar isso dessa forma? Ou não? Vamos tentar achar uma outra referência. Você tem alguma referência? Algum outro curso que você viu? Alguma outra página que você achou legal que a gente pode trazer? Isso vai facilitar o seu trabalho, o trabalho do seu cliente. Você vai conseguir trazer um resultado melhor, tá? Falei bastante, né? Foi mal, mas me empolguei aqui. Vamos para outros pitacos.
Vamos Mas pro... faz total sentido, assim, realmente, essa parte de favorecer a copy vai, com certeza, aumentar pra caramba a conversão, porque no fim das contas, por mais bonita e tudo mais que a página esteja, se não favorecer o conteúdo que está ali dentro dela, vai afetar diretamente nos resultados, então isso é importante pra caramba mesmo. Total. Busque sempre por estruturas que vão ajudar você a trazer o texto que seu cliente trouxe, tá? Porque normalmente quem traz os textos é o seu próprio cliente, mas ele não tem um entendimento nenhum sobre layout, né? Então é seu papel trazer modelos que se encaixem melhor. Você tem algum outro pitaco aqui para a gente estar? O que mais que você mudaria aqui? Tá, no sentido de organização textual, tem essa seção aí também, mas acho que tem uma que está até um pouquinho mais crítica ali embaixo, que eu acho também que não favoreceu muito bem ali a leitura das pessoas. Pelo menos eu olhei para essa sessão e eu não tive vontade nenhuma assim de ler ou de escanear o que estava ali, porque tem um quadro ali de lado. Né, com bastante texto ali, inclusive com as alturas de linha bem apertadinhas, uma em cima da Bem outra. Isso se apertado. repetiu ao longo da página. Isso dificulta também essa questão da pessoa conseguir escanear o que está lendo, tá? É sempre bom, na via das dúvidas, deixar a altura de linha um pouquinho maior para poder dar essa chance da pessoa escanear. E, né, tem texto de um lado, subtítulo de outro, texto do outro lado também, a pessoa tem que ficar ali, né, Linhado. dançando ali com a cabeça para poder ler tudo. É um lado sublinhado, outro lado com um título, mas é um título que mais parece um parágrafo, porque é bem grandão. Enfim, né? Acho que poderia ter pensado um pouquinho melhor a forma de você conseguir distribuir essa informação de uma forma que, primeiro, fique mais fácil da pessoa querer ler e também mais fácil de escanear, né? Tipo, só de bater o olho ali já sabe o que que é que realmente para que é que aquela sessão tá ali, o que que ela oferece, o que que ela fala, ou Total. talvez deixar um pouquinho mais enxuto. E, de novo, isso me parece um reflexo de um cliente que passou muito texto. Eu preciso de um título aqui. E o cliente vai lá e escreve um título muito gigantesco. E aí você fica, por um lado, um pouco de mãos atadas, no sentido de que às vezes o cliente quer que, não, eu preciso que mantenha todo esse texto. E aí, soluções que você pode encontrar, muitas vezes, é separar mais um pouco as sessões. Então, vai aumentar um pouco o tamanho do site, mas como tem muito texto, como tem muita informação, faz sentido você não condensar tudo muito assim. Então, conseguir destacar. O que que é a maior prioridade aqui? Qual que seria um possível título para a gente destacar e botar um texto menorzinho? Será que não tem um... Que nem foi feito aqui, mas nesse caso ficou um destaque fraco, né? Ficou até um destaque fraco. Então, talvez só, tipo assim, esse é um curso prático e uma exclamação grandão, assim. Você já bateria o olho, você sabe, curso prático, legal. Deixa eu saber Uhum. mais. E aí você Sim. iria mais. O que a gente utiliza muito são estruturas de títulos e subtítulos e textos. Foi inclusive o que eu mostrei na análise passada, né? Acho que a gente fez isso na nossa página de Black Friday de uma maneira bem interessante. Que foi ali um título que ficou um pouco extenso, depois tinha um subtítulo, depois ainda tinha um textinho ali complementando. Então, talvez uma estrutura dessas ajudaria nesse contexto, né? Só de botar aqui, ó, Sim. você consegue imaginar aqui? Só de botar esse é um curso prático grandão com um título bem destacado, bem bold aqui em cima, depois Uhum. capaz de dar mais segurança embaixo, com uma fonte intermediária, e depois isso aqui como um texto, já ia ficar mais fácil de escanear, já ia ficar bem mais fácil Sim. de escanear, né? Uhum. Hum. Com certeza. E só também um detalhezinho, espaçamentos, tá? Vamos sempre dar um pitaquinho ali nos espaçamentos, ó. Pode ver que esse lado de cá, né, que lado é esse? Direito, tá bem apertadinho no lado esquerdo ali, tipo, não tem quase nenhum respiro entre esses, Aqui é mas em compensação o espaçamento interno desse padding aí tá maior do que o espaçamento entre os dois lados, assim, tipo, sempre dá uma harmoniazinha e uma chance de cada elemento também respirar. Isso também ajuda no escaneamento da página, quando as coisas estão muito apertadinhas, dá menos vontade de você ler aquilo que tá ali. total, perfeito. Aqui, às vezes, você vai criar uma sessão que vai ficar bem harmônica e você vai poder replicar isso para vários clientes. Não é uma estrutura muito. Pode ser uma estrutura clichê aqui, não tem por que não ser. Você não precisa inventar muito a roda aqui. É uma estrutura de texto, de composição ali, tipo, intermediária, não é a estrutura mais importante de todas. Então, use algumas estruturas já semi-prontas, assim, que vai facilitar na criação e vai deixar um trabalho melhor, tá? Isso Eu aí. quero reclamar aqui de uma escolha do Jefferson, um último pitaco, que foi esse
essa borda no botão que não foi utilizada em nenhum momento. Então, essa borda eu achei ela muito legal. Foi foi utilizada aqui nesse contexto. Acho que trouxe uma identidade bem interessante aqui para esse site. Mas esse botão foi o único que foi utilizando essa borda e eu achei que ficou um pouco fora de contexto. Eu imagino que o Jefferson tenha feito isso porque esse fundo já não é tão escuro, né? Um azul um pouquinho mais claro, né? Diferente daqui que está num preto e aqui Uhum. também. Então, para melhorar a leitura, melhorar o destaque do botão, eu acho que ele utilizou essa borda bege. Mas isso não é utilizado em nenhum outro momento e eu achei que quebrou um pouco da identidade que estava sendo utilizada. Eu teria ido para uma escolha mais o botão talvez todo bege, que nem foi utilizado aqui. Sim. Uhum. Mas aí vai conflitar com o botão principal do site? Eu acho que não, porque aqui tem uma fonte um pouco diferente, ele está muito mais destacado. Aqui ele poderia ser só bege com um detalhezinho, alguma coisa assim. Ou escurecido mais esse fundo, deixado o azul um pouco mais escuro, e aí o contraste ia ficar legal. Então acho que tem outras soluções para trazer isso, sem precisar trazer um botão com uma outra identidade que muda completamente a identidade que foi utilizada. De novo, isso é um detalhinho, mas quando eu bati o olho Ah, aqui, eu fiquei levemente incomodado com isso. normal. Bia, você tem mais algum ponto? Eu acho que o que eu traria mais só é na parte da oferta. Que, assim como você falou, que você, por exemplo, sentiu falta daquele elemento ali da primeira dobra, né, ao longo do site e tal, acho que essa parte da oferta, em primeiro lugar, seria muito legal de ter utilizado realmente algum elemento assim a mais para poder chamar mais atenção. Eu sempre falo que a parte da oferta é o tchan da página de vendas, né? Então é onde você precisa colocar ali uma atenção extra, deixar aquilo ali de uma forma um pouco mais chamativa. Legal que ele já colocou os tópicos, tal, colocou o preço um pouquinho maior, um botão um pouco mais chamativo também, mas acho que talvez se tivesse trazido aqueles elementos visuais de glow, mais para essa sessão até do que em outras que foi colocado, se fosse para trocar, por exemplo, valeria mais a pena, porque essa sessão aí, ela realmente, assim, a dica que eu dou é que ela sempre tem que chamar mais atenção, gente. Sempre tem que colocar ali uma melancia na cabeça dela, fazer ela brilhar um pouquinho para a pessoa querer clicar nesse botão e comprar o produto. Então, dá uma atençãozinha extra e mais uma vez, espaçamento. Ó, o espaçamento em cima tá menor do que o de baixo. Eu vou continuar sendo chata com isso. Total, concordo. Daria para ter dado um pouco mais de destaque nessa sessão. E esse conceito teria sido muito legal, né? Com os livros aqui de fundo, remetendo à Sim. primeira dobra, foi uma dobra impactante. Então, daria para a gente ter tido um caprichozinho maior com essa sessão. Talvez até trazido essa tonalidade, esse fundo aqui, que ele é mais escuro, mas tem uma textura, nesse quadro aqui. Não sei se tu conseguiu visualizar, mas talvez uma imagem e uma textura aqui nesse quadro, Uhum. se não atrapalhar a leitura desses textos, né? Poderia talvez até destacar um pouco mais esses textos. Poderia ficar bem interessante e chamar bastante atenção para essa dobra. Porque como Sim. esse azul ele é mais claro, o contraste entre o branco e o azul não ficou tão forte quanto se fosse num fundo como esse daqui, que é bem mais escuro, né? Então acho que teria ficado, Uhum. poderia ficar bem bacana mesmo. Outra coisa que costuma ser feita em páginas de venda é separar aqui esses bônus em uma outra seção. Então, o que eu comentei, né? Se tem muita informação, às vezes você vai ter que separar em duas sessões mesmo. Então, em vez de, às vezes, deixar tudo aqui condensado, poderia talvez ter uma sessão anterior falando desses bônus, e aí você teria muito mais espaço para trabalhar eles e os descontos, etc. E a subsequente ser valor total já logo em seguida ali, ou até às vezes no mesmo container, numa mesma composição, logo em seguida o preço. Aí você consegue destacar melhor as coisas e dizer para a pessoa o que é importante a cada momento. Porque senão aqui fica talvez muita informação de uma vez. Mas enfim, acho que o resultado está bem legal, são alguns pitacos. O último que eu tenho para a gente finalizar é que eu senti falta, Jefferson, de Uhum. ter feito, aqui quando a gente clica ali em pagamento à vista ou pagamento parcelado, vai para o checkout da Hotmart. Eu senti falta de trazer esse checkout com a identidade visual que foi feita. Isso normalmente, o cliente não vai pedir uma coisa dessa, ele vai pedir, eu quero uma página de vendas, ou você vai criar ali uma página de vendas, e você não sabe quais outras peças podem ser que sejam criadas. Mas esse aqui seria um bônus legal para o teu cliente, na hora de você fechar um projeto,
ou com a mais mesmo, para deixar o seu cliente feliz, entregar um pouco a mais. Então, a gente sempre fala, né, de prometa 10, entregue 11. Então, seria um trabalho muito fácil de fazer, porque você já tem todo o material do site. Seria colocar um dos fundos que já foi criado para o site como fundo aqui, e talvez um banner aqui antes, com alguns elementos da identidade visual. Então, meio que isso aqui seria um banner legal. Sendo bem sincero, essa ideia aqui já seria um banner interessante. Algo nesse sentido, que tenha o fundo da identidade, o logotipo, talvez a foto da especialista ali, acho que ia ficar bem interessante, e uma chamada ali, uma copy falando se inscreva agora, não perca essa oportunidade, aprenda faça partilhas perfeitas, alguma coisa assim. Eu acho que teria sido um capricho a mais que nem foi feito com esse pop-up. Eu acho que aquele banner e identidade visual no checkout ia ser um complemento bem interessante. E os clientes realmente ficam bem impressionados com isso, porque tem muita gente que nem se atenta, assim, que existe essa possibilidade, ou então acha que é algo muito complicado, que às vezes tem que ser desenvolvido fora da Hotmart, não sei o quê. E é uma coisa que você faz em 15 minutos e depois, quando você vai apresentar, eles sempre ficam bem empolgados. É bem legal. E caso também não queira oferecer como bônus, também pode ser um bom upsell aí. Coloca um precinho a mais, se você quiser cobrar também. Já pode ser um servicinho extra. Faz de graça, assim, para o primeiro cliente, no próximo você cobra É. isso, cobra um adicional de R$ 200 para fazer essas peças, pode ser bem interessante. Mesma coisa para a página de obrigado. Então, quando você finaliza essa compra, tem uma página de obrigado na Hotmart, você poderia fazer essa página de obrigado. Não sei se o Jefferson fez ou não, mas fica aí o convite. Pessoal, essa foi o nosso Analisando o Site número 5. Diga aí nos comentários o que você achou. E lembrando que na próxima, não necessariamente não sei quando que você está vendo isso, mas na terça-feira, a princípio no dia 6 de dezembro, terça-feira, 19 horas, vai rolar o workshop junto com a Bia, workshop Layouts Infinitos. A Bia vai trazer várias dicas aí para vocês que querem melhorar os seus sites, os seus layouts, vários princípios de design, para que você não erre esses detalhes que a gente está trazendo aqui para você e você consiga criar layouts super bonitos, sem precisar ficar seguindo um monte de tutorialzinho, você tenha essa independência na hora de criar seus layouts. E na semana que vem, fica o convite também para participar das lives de aquecimento que a Bia vai fazer antes do workshop. Então, o workshop vai ter uma duração de quantas horas, mais ou menos? Bia já sabe? Umas 2 horas? Ixi, quantas? Acho que por aí, hein? Umas 2, 3 horas, talvez até mais, dependendo de como rola as coisas, vamos ver. Dependendo das dúvidas da galera, ao vivo, lá vai ser ao vivo, Às então, vezes a gente fala, vai ser meia horinha cada dia, quando vai ver, já tá lá 84 anos a live. E na semana anterior, que vai ser na próxima semana aí, na semana do dia 28, se não me engano, a Bia vai fazer várias lives aqui no nosso canal do YouTube. Então se inscreva, caso você não seja inscrito, para não perder. Vai ser muito legal, ela vai trazer vários conceitos de design, várias dicas, talvez alguns plugins. Depende das dúvidas de vocês, então manda aqui embaixo as dúvidas que você tiver, que a gente vai anotando e vai trazendo conteúdos para você. Deixe o seu like se você gostou, deixe os comentários e a gente se vê na próxima sexta, no próximo Analisando Sites. Tchau, tchau.